Fala pessoal, Felipe Moura aqui. Como que pipi tá no mudo? Como que seus valores tu tá no mudo? Fala pessoal, Felipe Moura aqui. Vamos dar continuidade então no nosso projeto aqui, na nossa playlist, né, de debugando, né? Algumas técnicas aí pra gente discutir como é que a gente pode facilitar a vida no dia a dia. E dessa vez a gente vai fazer um trabalho aqui um pouco mais avançado, mas a gente vai discutir aqui justamente sobre a parte de utilizar comandos dentro do nosso DevTools. Então vem comigo. Então uma das primeiras coisas que eu queria mostrar aqui é que a gente pode executar alguns comandos diretamente do nosso console. Então tem um atalho aqui que é o Command no Mac ou Ctrl no Windows, né? Command P ou Ctrl P. E isso aqui inclusive é muito parecido com o que a gente tem lá dentro do VS Code e alguns outros editores. E ele nos dá então uma lista de todos os arquivos que estão rodando aqui na página nesse momento, tá? Isso aqui é uma coisa muito útil. Mas além disso, a gente tem também uma opção aqui para a gente poder fazer assim, ó, como de Shift P ou Ctrl Shift P, né, para a gente visualizar então uma lista de comandos que podem ser executados. E mais do que isso, a gente pode colocar, por exemplo, dois pontos, sei lá, vou botar aqui 10. E aí ele seleciona para mim qual é a linha, né, no arquivo atual que ele está trabalhando. Alguns outros comandos também podem ser feitos. Eu vou colocar aqui também para a gente executar algumas coisas muito úteis que tem, como por exemplo isso aqui que ele tá, essas opções vão acabar abrindo ou fechando painéis, né? Então gavetas são essas ferramentinhas que nós temos aqui na lateral, como por exemplo essa aqui é uma gaveta. Então alguns atalhos assim. Isso acaba sendo muito útil, por exemplo, eu quero encontrar a parte onde eu consigo simular os sensores de um dispositivo mobile. Aí eu posso fazer Command Shift P, né, ou Ctrl Shift P, e dizer sensores. E aí eu tenho aqui os sensores, né, onde eu posso visualizar lá as ferramentas de sensores para poder simular, por exemplo, que o celular está girando, né, ou qual é o ângulo do celular. E acaba sendo mais fácil do que eu vir até aqui, selecionar aqui e daí encontrar então sensores e abrir. Acaba sendo um atalho mais prático para quem gosta de executar comandos dessa maneira. Mas tem um comando que eu acho especialmente útil, que é o seguinte, ó, Screenshot. E aí o screenshot te deixa tirar um screenshot, literalmente, né, uma captura de tela, da tela inteira, da página inteira. Então aí, se tu tem uma rolagem muito grande na página, ainda assim tu consegue tirar o screenshot de toda essa página, incluindo toda a rolagem. Ou tu pode pegar, por exemplo, um nodo, né, eu quero tirar um screenshot somente deste div aqui. De nada. Eu sei que isso aqui é muito útil para muita gente, então é o tipo de coisa que eu muitas vezes precisei, né, e acaba sendo chato, e isso aqui é uma daquelas funcionalidades muito legais que a gente tem. E aí a gente acaba tendo várias coisas aqui que são muito interessantes. Vale a pena dar uma olhada aqui e ver se não tem outras coisas que vocês vão achar conveniente para lidar no dia a dia. Tu pode habilitar ou desabilitar os debuggers, enfim, tem uma infinidade de coisas ali muito legais que a gente consegue fazer. Inclusive simular ali também, né, questão de network, velocidade de banda, etc. Alguns desses comandos aqui também são suportados no DevTools do Firefox, isso é muito bom. E alguns estão entrando agora na versão última do Chrome aqui para estar no botão direito, né, então tu não precisa nem digitar alguns desses comandos. Vamos entrar um pouco mais agora em algumas outras coisas que a gente pode fazer com o console, com comandos que são funções basicamente que o console expõe, mas que não estão disponíveis na tua página, tá? Então são funções que eu vou executar aqui agora nessa parte do nosso console que tu não consegue executar dentro do script da tua página. São funções exclusivas da ferramenta, tá? Então, por exemplo, nós temos uma função muito legal aqui que é o copy. O copy nada mais é do que uma função que vai jogar no teu Ctrl+C. Então se eu fizer aqui copy alguma string, agora está no meu Ctrl+C, eu posso vir aqui dar um Ctrl+V e eu vou visualizar aquela string. Então isso aqui acaba sendo muito útil em diversos momentos, vou dar mais exemplos mais pra frente. Se eu venho aqui, estou olhando aqui os meus elementos DOM, né? Vou inspecionar aqui algum elemento, por exemplo, vou inspecionar o meu título aqui. Esse título aqui pode facilmente ser acessado através do $0. $0 me entrega, então, quem é o elemento que está selecionado lá naquele momento. E interessantemente também, se eu clicar, por exemplo, aqui e depois aqui, eu consigo acessar daí o $1 e o $2 e ele vai até o nível 4, né? Até 4 níveis de memória. Então eu consigo acessar assim qual é o histórico. Às vezes tu está mexendo num DOM aqui, e tu clica num outro DOM lá na lista e putz, me perdi, e agora, onde é que eu estava mesmo? Bom, tu consegue navegar assim, isso aqui acaba facilitando bastante, né? Então nós temos o $0 como o DOM, o elemento DOM que está selecionado nesse momento. E aí tem algumas outras coisas muito interessantes, por exemplo, eu posso usar o $. Lembra do jQuery, né? Só que o jQuery não está disponível na minha página, eu não tenho instalado a biblioteca jQuery nessa página. Mas eu posso utilizar aqui o $, e assim, então, buscar diversas coisas, como por exemplo aqui o H2, que é aquele meu título, né? Consigo navegar ali. Isso aqui é exatamente igual a document.querySelector. É a mesma coisa, é um alias, tá? E eu também tenho o Dr.querySelector all. Vamos pegar aqui o div, por exemplo, para trazer toda uma lista para mim, todos os divs, né? E isso aqui é equivalente a $. Então $, vai ser o equivalente a document.querySelector all. Vou mostrar aqui uma coisinha que eu acabo utilizando muito para fazer esse tipo de coisa, que é assim,
Digamos que eu queira visualizar isso aqui, né? Então eu posso pegar, por exemplo, cadê meu console? Aqui. Quero pegar todos os inputs que sejam do tipo checkbox. Então nós temos aqui uma lista, né? Só que essa aqui, note, é uma DOM content list, né? Ela não é uma array. E aí eu posso fazer o quê? Array from. Pronto, agora eu tenho uma array. E aí eu posso então fazer, por exemplo, um for each, né? For each, e eu receber aqui um input em cada uma das minhas funções. Então aqui dentro agora eu estou fazendo um loop em todos os inputs que ele acabou encontrando. E aí eu posso fazer, por exemplo, input.checked recebe true. E pronto, todos os inputs foram marcados como verdadeiro. Então muito facilmente eu consigo manipular esse DOM ali sem precisar ter uma ID, uma classe ou alguma coisa assim. Isso aqui acaba ficando muito mais prático. Uma outra coisa muito prática que a gente tem também é se eu fizer algum cálculo aqui, sei lá, mais um outro número aqui. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo mostrar o $_. $_ é o último resultado executado dentro do meu console. E aí eu posso fazer algumas combinações de coisas aqui, digamos, né? Tem o $0. $0 me jogou um input, então agora o $_ é aquele input. Eu posso fazer o copy dele. Então agora eu tenho uma cópia do meu Ctrl+C, está no meu Ctrl+C na memória, então eu posso dar um Ctrl+V aqui e visualizar realmente aquele input que havia sido copiado lá, né? Então isso aqui acaba facilitando bastante as coisas. Vale lembrar que a gente tem aqui dentro dos elementos DOM algumas opções de copy mais úteis também. Por exemplo, o copy.js path. Isso aqui vai acabar me dando no Ctrl+C, então, um comando do query selector que sabe encontrar exatamente aquele input que eu estava selecionando lá. Que nesse caso aqui é o password, que está aqui em cima, né? Então a gente consegue fazer isso aqui de uma maneira muito mais prática, né? Como eu estou com ele ali, se vocês perceberem, não dá para ver qual é a senha, né? Se eu digitar uma senha aqui, algum valor qualquer, não dá para visualizar no nosso DOM. Mas facilmente a gente consegue fazer o quê? $0.value. E aí agora a gente consegue visualizar a senha, então, que estava digitada ali, caso tu precise por algum motivo. E isso, então, só essa funcionalidadezinha aqui de poder copiar o path para se encontrar ele já facilita muito, né? E a gente tem também aqui, claro, o selector, né? O selector é a própria string que a gente encontraria ele lá. Então essa string é o que tu usaria dentro do query selector. Se eu fizer $ e colar aquilo ali como string, né? Eu tenho então exatamente aquele elemento também. Isso aqui é muito útil às vezes que tu quer pegar exatamente um elemento que não tem uma ID, não tem uma classe, alguma coisa muito distinta, e ele identifica para ti uma forma de encontrar esse elemento, e tu daí pode copiar daqui e colar, né, na tua biblioteca, na tua página mesmo. Eu criei aquela função aqui, se vocês repararem, aquela função está global aqui, eu joguei ela na window, né, mas poderia estar aqui dentro. Eu joguei aqui só para a gente ser mais rápido na hora das descrições. Então eu tenho aqui a window.essa função, ela é a função, esse aqui é o objeto da função, né? E se eu chamar ela, o que ela faz é, bota o bonequinho dando tchau e diz ali, oi, meu nome é Felipe, né? E retorna nada, na verdade. Isso aqui é uma função global que está ali. Só que tem algumas coisas interessantes que a gente pode fazer. Por exemplo, eu posso dizer aqui no meu console que eu quero debugar aquela função. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou dizendo, ó, pega o objeto daquela função, eu não estou chamando a função, estou pegando a função. E estou dizendo, eu quero que ela seja uma função debugada. Quando eu faço isso aí, a partir desse momento, qualquer momento que eu acabar chamando essa função, ele vai então parar no meu debugger e mostrar lá qual é o meu código, né, onde é que ele está exatamente nesse momento. E aí eu posso então ir aqui passo a passo, né, e executar minha função. E eu coloquei essa função aqui também estrategicamente no nosso título. Se vocês repararem aqui no clique do título, ele chama aquela nossa função. Então quando eu clico aqui, ele vai também parar no nosso debugger. Então é uma maneira de eu conseguir dizer, ó, sempre que alguém chamar essa função aqui, eu quero ficar sabendo. E aí ele vai parar no debugger. Ah, tu quer ficar sabendo de uma maneira um pouco mais discreta, não precisa parar no debugger? Tem uma outra função, que é o monitor. Então com a monitor eu consigo dizer, ó, sempre que essa função for chamada, eu quero que tu me avise no console. E aí o que ele acaba fazendo é o seguinte, ó, quando a gente clica ali, ele joga, ó, a função tal foi chamada. E aí ele inclusive passa, né, quais são os parâmetros, nesse caso ele não tinha nenhum parâmetro. Então ele vai te avisar no log todas as vezes que aquela tua função for chamada. É conveniente, às vezes, de repente, ter uma função sendo chamada inúmeras vezes que não precisa, ou alguma coisa assim, né? E aí isso acaba facilitando mais a tua vida para identificar esse tipo de problema. E é legal também que a gente pode fazer assim, ó, a gente pode chamar o inspect, cadê? Inspect. E aí o que ele faz é nos levar até lá. Esse inspect seria o equivalente dentro do VS Code e outros editores, como encontrar o símbolo, né? Tu consegue ir até o símbolo, ou ir para a definição. E curiosamente aqui também a gente pode fazer um Command Shift P aqui, ou Ctrl Shift P, substituir aquilo ali por um arroba, e eu tenho os símbolos ali então. Eu posso, por exemplo, ir para o símbolo, né, dessa Sum Global Function. E aí ele me mostra lá exatamente onde é que ela está. Isso aqui também acaba sendo muito útil, né? Tem muitos comandos ali na paleta de comandos dele que são bem convenientes. Um que eu gosto bastante também é o Paint,
Então eu consigo visualizar aqui, né? Ele me mostra tudo que está sendo renderizado na tela. Ele vai acabar ficando mais chamativo quando tem alguma coisa, ó, sendo recalculada, né? Isso aqui ele está mostrando porque algo está recalculando, algo precisa ser redesenhado. Então a gente tem, por exemplo, aqui no meu input, se eu digitar aqui alguma coisa, né? Ele acaba, é muito rápido, né? Mas ele está fazendo um repaint ali. Então esse tipo de coisa acaba ajudando, às vezes tu tem alguma animação ou uma página que está muito pesada e tu não sabe porquê, ativa essa funcionalidade e tu vai começar a visualizar tudo que está sendo redesenhado. E algumas vezes tem muita coisa sendo redesenhada e nem precisava, muita coisa que não tinha nada a ver ali, uma animação acontecendo que nem precisava, e aí tu consegue começar a otimizar esse tipo de coisa. Tu pode também aproveitar isso aqui para fazer simulações, como por exemplo utilizando Media Queries. E aí tu consegue simular, né, como é que é. Por exemplo, eu quero visualizar essa página como ela seria impressa, né, na hora da impressão. Então tu consegue fazer várias simulações ali, isso aqui é realmente muito conveniente. Além disso, a gente tem alguns outros atalhos também que são práticos. Por exemplo, se eu tenho um objeto aqui, vou criar um objeto que tem, sei lá, ele tem A com valor 1, B com valor 2 e C com valor 3, tá? Eu poderia fazer object.keys do meu objeto, e eu vou visualizar ABC, ou eu posso simplesmente dizer keys do meu objeto. Esse keys, de novo, não está disponível no teu código JavaScript, né? Ele só está disponível aqui dentro do console. Da mesma maneira a gente tem o values, né? Eu posso pedir pelos valores do meu objeto, ele acaba entregando ele também. É basicamente um atalho que ele acaba nos entregando, né? Tem uma outra funcionalidade que eu quero mostrar para vocês que é muito útil também, que é essa aqui, ó. Monitor Events. Então eu quero fazer um Monitor Events de alguém. Quem? Vamos pegar aqui esse cara aqui, por exemplo. Vamos pegar esse meu input, né? Então ele é o meu $0. Eu quero dizer para ele, eu quero monitorar os eventos no $0, que é aquele elemento selecionado lá. Quais eventos? Vamos passar aqui uma lista. Eu quero todos os eventos de touch e eu quero, por exemplo, sei lá, o key press. Eu quero que esses dois eventos sejam monitorados. Touch eu vou acabar não simulando aqui, não conseguindo fazer, mas sempre que eu apertar alguma tecla, então ele vai jogar lá no meu log, olha só. Esse evento acabou sendo disparado aqui. E assim tu consegue monitorar, né, os eventos que estão acontecendo e identificar quando alguma coisa está acontecendo. De novo, é muito bom para tu identificar problemas de performance, problemas de garbage collector que não está coletando algum listener, e em especial quando está trabalhando com React, que é muito fácil de tu acabar deixando vários listeners lá e depois não utilizar, né, se tu está usando realmente o Add Event Listener. E tem mais coisas úteis que a gente pode trazer aqui também, como por exemplo, lembra do nosso título que tinha um evento de clique nele? O evento de clique foi adicionado via React, né? Mas a gente poderia usar o Add Event Listener tradicional, que é o que o React acaba fazendo no final, por baixo dos panos ali, né? E aquele elemento ali, então, agora é o meu $0, acabei de selecionar ele, certo? E eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um get event listeners passando o meu $0. Então ele vai me trazer aqui uma lista de todos os Event Listeners cadastrado para ele utilizando o Add Event Listener. Ou seja, eu consigo ver que no clique eu tenho uma função aqui, né, que daí tem todo um tratamento dela. Isso aqui acaba sendo muito legal, muito útil, porque às vezes tu não sabe, tu clica e nada acontece. Será que tá com aquele meu listener lá? Será que tá registrado? Daqui a pouco o listener foi registrado num outro elemento por engano, etc. Tu consegue identificar aqui exatamente isso aqui, o que está acontecendo. E por fim eu queria mostrar para vocês uma outra função aqui que é global do console também, que é muito útil, que é o seguinte, ó, Query Objects. Essa Query Objects ela te deixa pegar construtores, tá? Então a tua página conhece todos os construtores que ela precisa, e isso inclui as suas classes, e tu pode ver assim, quem são todas as instâncias que estão utilizando esse determinado construtor. Então vamos pegar aqui um construtor de exemplo, que é um HTML Element. O que é um HTML Element? Todos os elementos HTML que tu tem na tua página. Então eu consigo visualizar aqui, ele foi lá buscar, né, leva um tempinho, é assíncrono, e quando ele voltar, ele vai me devolver aqui todos os elementos da minha página. Então nós temos 68 elementos HTML nessa página aqui que eu coloquei pra gente visualizar, tá? Isso aqui acaba sendo muito conveniente também para tu conseguir fazer uma navegação ali, às vezes tu consegue fazer até um tipo de mining, né? Tu consegue identificar onde é que está um determinado elemento e aí voltar de trás para frente. Isso aqui acaba sendo conveniente em alguns momentos. Outros momentos serve simplesmente para tu fazer, né, identificar, a minha página está muito pesada, por quê? De repente ela está com muitos componentes, muitos elementos. Eu posso fazer também o quê? Um HTML input element. Então ele vai me trazer os elementos que são do tipo input da minha página. Tu consegue assim identificar o que está sendo renderizado nesse momento. Tem 8 inputs na minha página. São provavelmente os dois os inputs mais os dois... Cadê? Os checkbox mais os dois inputs que nós temos aqui, né? E ele acaba identificando assim. Mas vai mais longe do que isso. Além das classes, que são as suas próprias classes, a gente pode, por exemplo, identificar nossas promises.
Então, todas as vezes que alguém deu um new promise aqui, isso aqui acaba ficando instanciado. E a gente consegue visualizar aqui. Então ele foi buscar todas as promises que estão na memória no momento. E isso normalmente traz uma certa surpresa. Por exemplo, agora aqui nessa página super simples, eu tenho 77 promises abertas. Por quê? Porque provavelmente são promises do React, tá? Então são algumas promises, note que estão todos pendentes, inclusive, né? São promises que o próprio React startou, né? Deu um new ali, e aí elas fazem uma coisa ou outra. Provavelmente elas já fizeram o que precisavam fazer, mas acabou ficando uma certa sujeira na memória. Então tem coisas que a gente precisa realmente cuidar aqui, né? Isso aqui pode estar acontecendo também um pouco por causa do live reload, então ele acaba recarregando alguns componentes, mas não a página como todo, e não limpa a memória. Então se eu der um reload na página aqui agora, a gente vai visualizar que o número de nossas promises realmente acabou diminuindo bastante. Vamos ver aqui, ele vai lá buscar. Por quê? Muitas vezes o que acontece é que conforme tu vai utilizando a página, né, ela vai acabar criando novas coisas na memória, e se tem alguma coisinha apontando para algum item da memória, o Garbage Collector não consegue retirar de lá. E aí ela vai ficando. São os famosos memory leaks, né? O jQuery tinha um memory leak muito famoso que se tu deixasse uma página aberta com o jQuery parada de um dia para o outro, no outro dia ele estava ocupando quase 1 GB de RAM. E aí isso ainda acontece com muitas libs, né? E aí esse aqui é um dos motivos. Então essa aqui é uma maneira que a gente tem de identificar, nossa, quanta coisa eu estou deixando suja aqui na página. É meio normal esse tipo de coisa acontecer, tá? Mas a gente tem que tentar lutar aqui para evitar, né? Para encontrar esse tipo de gargalo. E com isso espero que tenham gostado, deixem seus comentários aqui no vídeo, deixem sua opinião, o que acharam do conteúdo, já conheciam, não conheciam, conhecem algumas coisas novas que vale a pena a gente discutir aqui, e também espero que nos vejamos aí em breve, né, na continuação dessa série que a gente está produzindo. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal e divulgar aí para todo mundo que vocês conhecem, para continuar aí conhecendo o nosso trabalho, né, e atingindo cada vez mais gente nessa comunidade maravilhosa que a gente tem.